O ex-jogador cobriu as algemas com uma peça de roupa. E, ao passar, cumprimentou os jornalistas. Nesse domingo, a defesa do craque disse que a prisão é ilegal. Em 24 horas, ocorreram diversas ilegalidades. Todas essas ilegalidades serão certamente, reportadas ao governo brasileiro. Essa história, que chocou os fãs do mundo inteiro, começou na última quarta-feira, quando Ronaldinho e o irmão desembarcaram no Paraguai e foram recepcionados por uma multidão. O ex-jogador chegou ao lado da empresária paraguaia Dália Lopes, presidente de uma ONG que atende crianças em situação de risco. Ronaldinho iria participar de um evento beneficente promovido por ela. Ele foi liberado pelo Serviço de Imigração, mas na mesma noite recebeu a visita da polícia no hotel onde estava hospedado, um dos mais caros do Paraguai. Foi aí que começaram os problemas. Os policiais receberam uma denúncia que eles tinham usado passaportes falsos e fizeram uma busca e apreensão no quarto dos irmãos. Esse promotor afirma que, na verdade, os passaportes eram verdadeiros, mas eles foram adulterados e a numeração indica que eles pertencem a outras pessoas. Pertenecem a outras pessoas. As donas são essas mulheres paraguaias que seguem presas em Assunção. A polícia descobriu a farsa quando conferiu os passaportes no sistema de imigração, mas não soube explicar até agora por que o craque já não foi barrado no aeroporto. Segundo as investigações, Ronaldinho e o irmão Assis deixaram São Paulo na última quarta com documentos brasileiros. E teriam recebido os documentos falsos logo após desembarcar em Assunção. O caso gerou uma crise política no país. O diretor de imigração, Alexis Penaio, renunciou ao cargo na tarde da quinta-feira. Depois da busca e apreensão, os irmãos ficaram sob escolta e foram na manhã de quinta prestar depoimento ao Ministério Público Paraguaio. Nas 8 horas de conversa, eles disseram que não desconfiaram que os passaportes haviam sido adulterados e imaginaram que os documentos haviam sido uma cortesia do governo paraguaio. Convenceram, tanto que os promotores resolveram os enquadrar no critério de oportunidade, uma brecha na lei paraguaia que permite que investigados que colaborem com as investigações e não tenham antecedentes criminais no país sejam inocentados. Eles revelaram que o empresário brasileiro Vilmon de Souza Lira teria entregado os passaportes falsos. O advogado de Vilmontes confirmou que ele entregou os passaportes, mas só porque já havia recebido de Dália Lopes. Él dijo que entregó, pero entregó porque le entregó a senhora Dália. Com a revelação, os promotores acreditaram que Ronaldinho e o irmão foram enganados por estelionatários e não ofereceram acusação. Já no segundo depoimento, a situação mudou de figura. Foram 6 horas de conversa e fotos, muitas fotos. A audiência foi interrompida muitas vezes para o craque dar autógrafos. Esse menino foi um dos fãs atendidos. Está feliz? Ronaldinho também ganhou presentes de fãs. Ao final, o juiz do caso teve uma opinião diferente do Ministério Público. Não homologou o acordo e mandou a investigação continuar. Ronaldinho e o irmão até saíram livres, mas a decisão do juiz caiu como uma bomba no Ministério Público paraguaio. Um novo promotor foi nomeado e o Ministério Público paraguaio pediu a prisão preventiva dos irmãos por uso de documento falso. Ronaldinho e Assis saíram do hotel que estavam e vieram para este, bem mais perto do aeroporto de Assunção. Além disso, eles tinham comprado 2 passagens, uma na madrugada de sexta para sábado e outra no domingo. Os promotores entenderam que isso seria um plano de fuga, uma tentativa de despistar a polícia. Os irmãos saíram daqui, direto para a prisão. Eles passaram a noite nesse presídio de segurança máxima. O complexo possui mais de 7.000 presos, mas Ronaldinho Gaúcho e Assis estão numa ala reservada. Os advogados pediram a liberdade.
mas o recurso foi julgado no sábado. Eles chegaram à audiência algemados. Saíram 6 horas depois, do mesmo jeito. Segundo a juíza, os dois não têm raízes no Paraguai. São estrangeiros, entraram de forma ilegal e tentaram permanecer no país de forma ilegal. A juíza afirmou que a pena máxima em casos como esse é de 6 meses. Essa não é a primeira vez que o craque se vê envolvido em polêmicas. Em 2001, aos 21 anos, Ronaldinho defendia o Grêmio de Porto Alegre quando foi parado em uma blitz com carteira de habilitação falsa. Em outra ocasião, foi parado com o licenciamento vencido e sem a carteira de motorista. Em 2012, quando defendia o Flamengo, ele levou uma mulher para a concentração do clube, algo proibido. O jogador com o talento dele e com a liberdade que ele sempre teve, não precisava humilhar um clube e levar uma mulher para a concentração, mas é típico de quem não tem limite. Em 2014, quando o jogador atuava pelo Atlético Mineiro, vazou essa foto de Ronaldinho com 5 mulheres em uma piscina. Vazou de propósito. Ele deixou vazar, ele queria que aparecesse aquilo. E aí, quando foram perguntar para ele, um repórter perguntou: olha, qual o seu problema? Está com inveja? No ano seguinte, em 2015, a maior polêmica de Ronaldinho. Ele ergueu um pier de madeira no sítio da família, às margens do rio Guaíba, em Porto Alegre, e recebeu uma multa pesada, R$8.500.000, e demorou para ser paga. Uma vez que essa multa ambiental não foi paga imediatamente, a Justiça brasileira apreendeu os passaportes espanhol e brasileiro do Ronaldinho Gaúcho. O caso chegou até o Supremo Tribunal Federal, que na época negou, mais uma vez, a entrega dos passaportes. Em razão dessa negativa, o Ronaldinho Gaúcho celebrou um acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul para que pudesse obter de volta esses passaportes. E esse ano, em fevereiro, Ronaldinho virou réu em uma ação de R$300 milhões por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira. Esses investidores se reuniram e propuseram uma ação coletiva contra a empresa, contra todo o grupo empresarial e também contra o Ronaldinho Gaúcho, porque entenderam que ele seria também um dos responsáveis por essa empresa. No caso da pirâmide financeira, Ronaldinho foi apenas ouvido, mas o inquérito policial ainda não foi concluído. Ele pensa mais no prazer da noite do que no legado como jogador de futebol. É uma pena, é o maior desperdício, sem dúvida nenhuma, depois de Garrincha. A comparação com Garrincha não é exagero. Desde muito jovem, Ronaldinho Gaúcho já mostrava um talento acima do comum. A habilidade com a bola nos pés levou o jogador para o Barcelona, onde conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo por 2 vezes. E ganhou o apelido de bruxo pelas façanhas inacreditáveis dentro de campo. Ronaldinho Gaúcho é um jogador fabuloso e único, talentosíssimo, original, com dribles fantásticos, influenciou Messi e uma geração inteira. Ronaldinho Gaúcho se aposentou dos gramados em 2015, mas segue influente nas redes sociais. Em uma delas, tem mais de 51 milhões de seguidores. A grande pergunta que fica nessa história é: por que tudo isso? Para ir ao Paraguai, nenhum brasileiro precisa de outro documento senão a carteira de identidade. Uma das razões estaria ligada às maiores facilidades fiscais para realizar investimentos no Paraguai em relação ao Brasil, como explica esse especialista em direito internacional. Existem isenções tributárias, ou seja, o custo fiscal de ser cidadão paraguaio com atividade comercial é mais barato do que no Brasil, por assim dizer. O Domingo Espetacular conversou com o novo promotor do caso no Paraguai. Ele confirma que há indícios de crimes financeiros. Poderia ir por esse lado. O promotor diz ainda que Dália Lopes, uma das anfitriãs de Ronaldinho no Paraguai, é procurada pela polícia.
No presídio, Ronaldinho Gaúcho e Assis têm regalias. Eles estão em uma sala da administração da delegacia que foi improvisada como cela. Trouxeram lençóis, cobertores e travesseiros de um hotel de luxo da região. Os dois também não comem a mesma comida que os outros presos e pedem refeições por aplicativos de celular. No sábado, comeram pizza. Uma alegria para quem pôde realizar o seu trabalho e conhecer o seu ídolo. Eu acredito que todos os que amam futebol amam também Ronaldinho, pois sim, um grande sonho. Um sonho que virou pesadelo para um dos maiores nomes do futebol brasileiro. É um jogador que o Brasil tem que reverenciar, dentro de campo, fora não. Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e eu quero trazer uma novidade para você. Isso, você que é do ramo de autopeças, roupas, salão de beleza, política, restaurante, comércio em geral, trabalha com público que precisa contactar pessoas e oferecer alguma coisa. Eu tenho essa ferramenta aqui que tá incrível, chama Instagram Extrato. E olha, você loga na tua conta do Instagram, você pode criar uma conta no caso aqui eu criei 2 contas do Instagram, você pode colocar quantas contas você quiser e você coloca a hashtag do seu público, do seu nicho. Isso mesmo, eu coloquei aqui autopeças, eu generalizei, né? E olha só o que essa ferramenta vai fazer agora. Olha isso, sensacional. Lembrando que ela vai buscar o nome, o sobrenome, o telefone, o e-mail, a categoria, o endereço e a cidade. Sensacional. E também você pode colocar especificamente a cidade. Gostou dessa ferramenta? Olha trabalhando. Então, ela pode ser sua. Só você ir nessa descrição aqui abaixo do vídeo. Até logo!